O objeto em si esgota, é por isso que é literal. Você não se questiona mais sobre arquitetura ou poesia, você tem um objeto que você absorve literalmente, que se resolve perfeitamente com ele mesmo. Jean Nouvel. Como diria Jean Nouvel, se uma arquitetura não pertence a uma geografia e a uma história, ela pertence a um modo global, sem raízes, ela cai de paraquedas. Este projeto não caiu de paraquedas, partiu de baixo da minha análise do local e da cidade. A busca deste objeto singular se deu num processo profundo de projeto. Este processo está todo representado no diagrama. Como ele funciona? Chamo de coluna vertebral a parte central deste esqueleto. Nela temos o processo de arquitetura e urbanismo no topo, pois independente da linha de raciocínio, o arquiteto sempre esteve aqui para definir opções dentro de uma dimensão humanista, poética e transcultural. Ele deve trabalhar tão bem na escala da cidade como na escala de um bairro e de uma edificação, tão bem no exterior quanto no interior, tão bem na paisagem urbana como na paisagem natural. Com o sentimento de uma base sólida, o objeto arquitetônico segue seu curso, seguindo por um conceito aqui atemporal. Atemporal no sentido de reuso, ressignificação, sustentabilidade e adaptabilidade ao seu tempo. A temática atemporalidade será trabalhada dentro de uma lógica de arquitetura comercial, e nada mais atemporal do que o ramo de brechós, por que não? No que diz respeito à sustentabilidade na moda, os brechós significam uma das soluções mais efetivas para a questão do pós-consumo. Eles representam a plataforma principal para a distribuição de roupas que seriam descartadas, prolongando assim a vida útil das peças. Além disso, proporcionam o surgimento de uma nova economia baseada no descarte, nada mais sustentável do que reaproveitar o que se tornaria lixo para gerar renda e diminuir o impacto negativo da indústria da moda no meio ambiente. Em contrapartida, uma grande parcela da população tem certo receio de comprar em brechós, e parte desta culpa pode ser atribuída aos espaços em que estão inseridos, na maioria das vezes em cômodos escuros e mal ventilados. A questão que fica é: como seria se este espaço, o brechó, que normalmente surge improvisadamente em um galpão, fosse projetado por um arquiteto? Daí a proposta de se chegar num projeto de um brechó a partir de um estudo de caso. Assim começam todas as investigações, e são dessas análises que o projeto surgirá. Cada parte deste processo não se fragmenta, se soma. O projeto nada mais é do que a síntese formal de uma pesquisa interdisciplinar traduzida em experiências espaciais. Dentro da localidade de São João del Rei, cidade esta no qual o ramo de brechós é notadamente significativo, o empreendimento definido para estudo, devido à sua localização controversa na beira do rio, pode contribuir para uma discussão urbana ampla neste trabalho. As relações e contexto em que este brechó está inserido são um tanto quanto peculiares. Está localizado na rua Cristóvão Colombo, rua que beira o córrego do Lenheiro. Do outro lado do rio encontra-se a antiga linha do trem, que ainda apita de quinta a domingo. Paralelo à rua Cristóvão Colombo está a Avenida Leite de Castro, que é uma via estruturante do município, principal ligação entre os bairros de São João del Rei e o centro, além de balizar as duas principais saídas da cidade. Diante da rua Cristóvão Colombo está a fachada principal do imóvel. Lateralmente temos uma segunda fachada livre de frente para uma praça, e atrás, voltada para o rio, uma terceira visada face a um espaço residual de afastamento um tanto quanto conflituoso. Para compreendermos a origem desta ocupação e deste espaço residual, devemos voltar no tempo pela antiga ruazinha atrás da Cristóvão Colombo. Era um estreito caminho que intermediava o rio e as construções do início do século XX. Por ela passavam cavalos, carroças e carros de boi até a década de 80. Com o desuso destes meios de transporte, a viela se tornou um caminho escuro, estreito e abandonado, propício para marginalização e acúmulo de lixo. Com isso, alguns moradores, por sentirem sua segurança ameaçada, avançaram suas construções até as muretas do rio, interrompendo a passagem por ali e tornando a ocupação ainda mais agressiva à paisagem e longe de um ideal de loteamento preservacionista. O terreno do brechó lida com os mesmos conflitos, por ainda manter certo afastamento que gera um espaço residual desconexo e deficiente. A partir deste conflito, o que poderia ser feito? Manter este lugar abandonado pela polêmica na reestruturação do local? Ou tentar intervir de alguma maneira que possa mitigar os danos já existentes? Quais são as possibilidades perante o Poder Legislativo?
É baseado neste conflito que começa a ser desenvolvida toda uma análise autônoma legislativa, daquelas que abordam as ocupações de beira de rio tanto na esfera nacional quanto estadual e municipal. Esta análise parte da idealização de que a autonomia possa ser refletida na capacidade do indivíduo de realizar escolhas em liberdade, com responsabilidade e conhecimento de causa. É importante entender que a construção em questão foi edificada na década de 80 e que, nesta época, a Lei de Uso e Parcelamento do Solo não inibiu o loteamento em áreas de preservação permanente, como atualmente inibe. Resumidamente, os códigos ambientais nacional e estadual estabelecem um limite de 30 metros a partir da calha do leito do rio para intervenções em área de preservação permanente. Em simulação, podemos observar o que representa este afastamento do rio na área de entorno do objeto. Significaria a remoção de centenas de residências que margeiam o córrego do Lenheiro em toda a cidade. Isto porque São João del Rei, como outras cidades do Ciclo do Ouro, se desenvolveu ao longo do rio, o que torna a aplicabilidade desta exigência um pouco fora da realidade deste município. Quanto à legislação municipal, é obrigatória a reserva de uma faixa não edificável de 15 metros de cada lado. Desta forma, uma norma cabível. No caso do objeto, para se adaptar e respeitar esta imposição, deve ainda se afastar mais 2 metros. Pode ser questionado ainda, e no caso da transferência do direito de construir como alternativa? Bom, de acordo com o plano diretor, os instrumentos jurídicos e políticos são úteis para garantir o cumprimento da função social da propriedade urbana. No caso dos terrenos situados na margem de rio, são considerados cumpridores de função social. Portanto, não é cabível o uso dos instrumentos como a de transferência do direito de construir no imóvel em questão ou em outra situação semelhante, salvo por interesse do poder público municipal no local. No que diz respeito às áreas de risco, fica esclarecido pelo mapeamento realizado pelo Serviço Geológico do Brasil e pela Defesa Civil do município que o imóvel não se encontra em área de alagamento, isto devido ao nível topográfico elevado no local em relação ao seu entorno. No geral, as leis reguladoras do meio ambiente não são adequadas às áreas urbanas. As leis que visam gerir e planejar o espaço urbano também não se estendem especificamente à questão ambiental. Uma se refere à outra quando é necessário, porém não definem de modo claro as diretrizes específicas de situações intermediárias. A posição determinada frente à análise autônoma legislativa é a de poder de intervenção no lote do imóvel já estabelecido, como solução não reparadora, mas moderada, tendo como pressuposto o baixo impacto ambiental e retorno de interesse social como medida mitigadora, tendo consciência da intenção de intervenção em uma localização não ideal. Intervenção esta com a condição de implantação consciente do objeto arquitetônico, respeitando as condições de afastamento do rio, como dispostas na Lei Municipal de Uso e Parcelamento do Solo de 2008. É importante ressaltar, após toda essa análise, que o fato de aceitar sempre o que está pré-definido muitas vezes nos limita a enxergar novas possibilidades. Para o desenvolvimento do projeto, foi necessária a avaliação da possibilidade de verticalização. Como a área de intervenção não está dentro do limite de entorno do centro histórico, torna viável a nova estratégia de implantação. Com a análise de gabaritos realizada, nota-se a variação média entre 1 e 3 pavimentos, o que propicia a permuta sugerida para um segundo piso do imóvel, mantendo a área construída, porém repartida agora em 2 pisos. Essa evolução formal não é fruto somente do estudo legislativo que gerou um maior distanciamento do rio e a possibilidade de verticalização. Foi definida também uma maior abertura do ângulo do local de afastamento, direcionada para uma integração com o espaço público, somando ainda outra angulação que altera a orientação da fachada principal, para que essa possa sofrer menos o impacto negativo do sol de oeste. E produto disto, uma solução curva estético-funcional, que une as 3 fachadas, proporcionando unidade às visadas do objeto e fluidez no seu entorno. Outra atribuição alterada em função da orientação que também contribui para um fluxo maior e percepção do entorno são as aberturas do edifício, porém, neste caso, com uma intenção extra, a de indução ao percurso.
As aberturas foram repensadas para a parte de trás, ou melhor, de frente para o rio, mantendo uma comunicação com a rua apenas pela vitrine que deixa clara a intenção do lugar. Entretanto, existe agora um convite acentuado pela curva do objeto para um breve percurso até as entradas do edifício, o que gera curiosidade e permite uma nova descoberta do espaço para o usuário. Alguns elementos do espaço público foram extraídos da história, com a intenção de resgatar e dar vida de alguma maneira à memória do lugar, pois as cidades, assim como as pessoas, são um composto de corpo e alma. O corpo é a estrutura externa, visível e palpável da cidade. A alma é a história, a tradição e a vida da cidade. E por que não a vida e a atitude das pessoas que num determinado período representam seu espírito? O principal elemento de resgate é a escadaria das lavadeiras. Presente ali até a década de 70, ela retorna agora como elemento simbólico desta atividade nobre, porém reinterpretada no uso contemporâneo de valorização, percepção e aproximação do rio. Além da escadaria, a materialidade do objeto busca num todo reafirmar a identidade do lugar, seja pelo resgate histórico ou pela busca constante de valorização de técnicas e materiais locais. Primeiro os ingleses e depois os italianos, que nas folgas de domingo faziam passeio neste local. Enquanto as senhoras ficavam na grama, os homens e as crianças nadavam e brincavam. A água era tão limpa e a areia tão clara que eles diziam, até parece uma praia. E é a partir daí que este rio é chamado de praia até os dias de hoje. Como resgate desta memória será inserida de maneira espirituosa e agradável a areia e os ombrelones como elementos que remetam a essa praia e tragam conforto, harmonização e composição ao espaço. O barro utilizado e manufaturado pelos imigrantes italianos em suas construções que originaram e deram forma ao Cristóvão Colombo é também a principal matéria-prima para a fabricação de cada tijolinho que dará forma ao objeto arquitetônico. Tijolo este que foi explorado no intuito de marcar, texturar, filtrar, estruturar, vazar e enquadrar a paisagem. As pedras marcam o desenho urbano num degradê que faz a transição do concreto existente até o material novo. O que já existe na praça atualmente são os equipamentos de ginástica como único atrativo do espaço. E sim, o objetivo é manter este uso, porém dentro de um desenho urbano que propicie mais ganhos ao usuário, trazendo com a continuação da forma do objeto arquitetônico as curvas de um desenho urbano mais fluido que permita um fluxo dinâmico e propicie uma maior percepção e aproximação do rio pela escadaria e ruptura de parte deste muro que bloqueia essa interação. O bicicletário, inserido no mobiliário urbano, surge como uma necessidade diagnosticada nos usuários do brechó. Usuários estes que possuem um novo modo de pensar, que por sua vez gera um novo modo de ocupar. É o fato de perceber o público como uma geração transformadora que torna a demanda de um espaço coletivo mais forte e amplia os objetivos deste projeto para um programa multitudinal. Por que não fazer desta loja um ponto de apoio a esta praça e interagir não só em desenho arquitetônico, mas na função destes lugares? Assim surge o Café Shop, como uma proposta ampliada do brechó que traz novas possibilidades e conforto agregado para o espaço público. Os detalhes começam desde a vitrine, com seus recortes que acompanham as linhas do mobiliário interno e o letreiro que emerge entre o relevo dos tijolos. A transparência reforça o contato direto do usuário com o ambiente interno. As curvas se estendem para as divisões internas e os materiais tendem a se harmonizar no seu aspecto cru e natural. É aqui dentro que acontece a fusão de aromas e cores, num espaço múltiplo, porém organizado, que valoriza e inicia uma nova história para cada objeto resgatado. O que mais temos para esse objeto? O que mais pode ser múltiplo nesse espaço? O segundo piso vem como uma resposta à necessidade de potencializar. Depois de muito se pensar em fragmentar o lugar, a solução veio com a liberdade deste espaço. Afinal, nada mais múltiplo do que o livre. Foi pensado para um uso misto que possa ser espaço diverso, compartilhado e transformado de acordo com a intenção. Se na sexta-feira às 16 horas temos um workshop, nada nos impede de termos aula de balé no sábado pela manhã. Este novo conceito, conhecido como coworking, conta com ambientes pensados para o trabalho autônomo, que agregam dinâmica e multifuncionalidade ao ambiente.
O espaço aqui não possui cantos para reforçar seu caráter livre e fluido numa curva sem fim. A luz é filtrada e desenha o ambiente com os raios de sol da manhã. As aberturas são dispostas suavemente e levam a pequena cozinha e banheiro como suporte e terraço-jardim que finaliza, surpreende e traz conforto do chão ao teto e a vista de cima para o todo. A intenção aqui não foi de um projeto arquitetônico e outro urbano, foi de um projeto só, aquele que se mistura, que se perde e que se ganha. A ideia é sempre de transformar um pequeno objeto singular em um objeto plural, que a escala não seja desculpa para deixar de olhar para o lado, para dentro e para fora, de N maneiras, por um mundo onde pudermos ver o brilho além de um objeto espetaculoso, num simples objeto sensível ao ser e ao estar. Obrigada.